Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso papo é sobre como construir uma rede que seja, ao mesmo tempo, segura e privada, só que no meio da gigantesca nuvem pública da AWS. Parece até meio contraditório, né? Mas vamos descobrir juntos como isso não só é possível, como é fundamental. A pergunta que guia a nossa conversa é essa. Imagina só, a nuvem da AWS é como uma cidade global, super movimentada, cheia de gente. E aí, como é que se consegue ter um espaço só nosso lá dentro, com o controle total de quem entra e quem sai? Pois é exatamente para resolver esse desafio que a Amazon VPC existe. E a solução para esse nosso desafio tem nome. É a VPC, ou Virtual Private Cloud. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso e entender o que esse conceito significa na prática. Pensa assim, ó, é como ter uma rede de um data center tradicional, aquele que a gente operaria por conta própria, mas com todos os superpoderes de escalabilidade e infraestrutura que a AWS oferece. A grande sacada é que na nuvem esse é o espaço onde as regras são nossas, onde o acesso é totalmente controlado. E aqui a gente tem a definição, digamos, oficial. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é logicamente isolada. Porque, fisicamente, os recursos estão ali, na infraestrutura da AWS, junto com os de um monte de outros clientes. Mas, na prática, na lógica da coisa, eles estão em um universo completamente separado e protegido. E para essa ideia ficar bem clara, vamos usar uma metáfora. A VPC é como um terreno particular. É o nosso lote. A gente decide onde vai construir, como vai dividir o espaço e, claro, quem pode entrar para visitar. É a base, o alicerce de toda a arquitetura na AWS. Bom, se a gente já tem o nosso terreno, o próximo passo é organizar o espaço, certo? Não dá para simplesmente jogar tudo em um lugar só. Vira uma bagunça. É exatamente para isso que servem as subredes, ou, como a gente costuma chamar, as subnets. Então, falando de um jeito mais técnico, uma subrede é uma fatia daquele bolo de endereços IP da VPC, e é ali, dentro dessas fatias, que os recursos, como os servidores virtuais, as instâncias EC2, vão de fato morar. Voltando para a nossa metáfora do escritório, as subredes seriam as diferentes salas ou até andares inteiros. Por exemplo, dá para ter um andar só para os servidores web que precisam de acesso do público e outro andar totalmente trancado para os bancos de dados que guardam informações confidenciais. Essa separação é crucial para a segurança. E com essa imagem, a coisa toda fica mais clara, né? Dentro daquela caixa maior, que é a VPC, o nosso terreno, a gente começa a ver as divisões internas. Essas são as subredes, os nossos espaços organizados. É a primeira peça do quebra-cabeça da nossa arquitetura. Ah, e é importante saber que a AWS já dá uma mãozinha. Toda conta nova já vem com uma VPC padrão, prontinha para usar, com subredes e acesso à internet. É excelente para começar. Mas, para ter controle total, o ideal é criar uma VPC personalizada do zero, desenhando a rede exatamente como o projeto precisa. Certo, já temos o nosso prédio e as salas. Mas como é que o tráfego de rede sabe para onde tem que ir? Quer dizer, como um pacote de dados sabe o caminho do servidor web até o banco de dados? A resposta para isso está nas tabelas de rotas. Uma tabela de rotas, no fundo, é um livro de regras para o tráfego. Cada regra ali dentro diz para o sistema o seguinte: olha, se um pacote de dados vai para esse endereço aqui, o caminho que ele tem que seguir é aquele ali. É basicamente o cérebro que comanda o roteamento. Usando a nossa metáfora, as tabelas de rota são a sinalização do nosso prédio de escritórios. Sabe? São o diretório de andares que fica no lobby e também as plaquinhas que apontam para a saída, para o financeiro ou para o desenvolvimento. Sem isso, o tráfego ficaria completamente perdido. Agora a nossa planta baixa está ficando bem mais completa. A gente consegue ver como cada subrede está ligada, associada a uma tabela de rotas. E é essa conexão que dita como a rede vai se comportar para tudo que estiver dentro daquele espaço. Ok, uma rede que é 100% isolada é super segura. Mas não serve para muita coisa, né? A gente precisa de portas para o mundo exterior, seja para a internet pública ou para a rede da empresa. Vamos ver então como conectar a nossa VPC. E essas são as principais portas, os gateways. O Internet Gateway é a porta principal que dá para a rua, ou seja, para a internet. Uma conexão VPN é tipo um túnel privado e criptografado de volta para o escritório físico. E o VPC Peering? Esse é como construir um corredor exclusivo que conecta o nosso prédio a outro prédio VPC, de forma totalmente privada. O fluxo é bem simples, na verdade. Para um recurso conseguir acessar a internet, ele precisa estar numa subrede que tem uma tabela de rotas apontando para o Internet Gateway.
É um caminho super lógico e direto. Sair da sala, seguir a sinalização e chegar na porta de saída. E para as conexões que precisam ser privadas? A gente tem duas opções principais. A VPN Site-to-Site basicamente estende a rede da empresa para dentro da nuvem de um jeito bem seguro. Já o VPC Peering permite que duas VPCs conversem entre si usando IPs privados, como se fossem vizinhas no mesmo bairro, sem nunca precisar passar pela internet pública. Isso nos leva a um ponto muito importante. A AWS tem uma rede global que é privada. O que isso quer dizer? Que a comunicação entre recursos, mesmo que estejam em VPCs diferentes, não passa pela internet pública. O tráfego fica todo dentro da infraestrutura segura e de altíssima performance da própria AWS. Isso é um benefício gigantesco de segurança e de desempenho. E chegamos ao fim da nossa construção. A gente já preparou o terreno, dividiu as salas, colocou toda a sinalização e abriu as portas. Agora vamos dar uma olhada na planta completa do que a gente acabou de criar. E aqui está a VPC como grande container. Lá dentro, as subredes organizando os recursos, as tabelas de rotas direcionando todo o fluxo de dados e, por fim, os gateways conectando tudo ao mundo exterior. É um sistema completo, onde cada pecinha tem uma função muito clara para criar uma rede que seja robusta e, acima de tudo, segura. Então, para resumir de vez, a VPC é a fundação. As subredes são a estrutura. As tabelas de rotas são as leis de trânsito. E os gateways são as pontes de conexão com o resto do mundo. Entender bem esses 4 componentes é a chave para dominar redes na AWS. E com isso fica uma reflexão. A VPC não é um fim em si mesma, ela é um meio. É a fortaleza segura que a gente constrói. A verdadeira questão é: quais aplicações, quais dados, quais inovações valiosas vão ser construídas e protegidas dentro dela? A planta está aí. Agora é hora de construir